E aí, pessoal, beleza? Eu queria falar sobre um tema aí que nem sempre os vendedores falam, né? Que é a barrigada. O que é a barrigada? Não é a barriga de chopp nem de cerveja, apesar de muitos vendedores terem também. É, A barrigada é o seguinte: você começa a vender, tem a tal sorte do principiante. E aí você vende, 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 vende e depois cai. E aí sobe, sobe, cai, né? Então você vem com um gráfico legal subindo e depois desce. Então isso aqui é a barrigada, né? A barrigada é um declínio nas vendas por alguma razão, né? Quem já leu o livro Andar de Bêbado sabe que declínios acontecem, independente da sua vontade, né? Então, o andar de bêbado resumidamente, falando que algumas coisas vão acontecer independente da sua vontade, independente dos seus objetivos, independente do que você vem fazendo. E essa barrigada, essa perda de vendas é um pouco disso, né? Às vezes acontece, mas a gente pode aprender muitas coisas com a barrigada, né? Com a depressão ali naquele momento. Então, primeiro eu quero falar sobre o aumento das vendas. Então, quando acontece da gente começar a vender tudo, a novidade, o seu ânimo também está bem lá em cima, né? Se o produto é bom, as vendas começam a crescer, a surgir, e aí você precisa começar a entender por que que ela começou a crescer, né? Por que que ela teve esse aumento, né? Então, quem comprou, aonde comprou, por que comprou, quanta frequência comprou, quem comprou indicou ou não indicou. Então, tem vários fatores aí que a gente precisa entender. Então, o primeiro é quem comprou, né? Você precisa entender, são as mesmas pessoas que sempre compraram de você, são pessoas, numa hipótese, eu nunca vendi. Então, quem está comprando parece ser as mesmas pessoas, parece ter as mesmas características, as pessoas moram no mesmo bairro, as pessoas se conhecem, as pessoas gostam de coisas naturais, as pessoas não gostam de coisas naturais, são veganas, não são veganas. Então, o primeiro ponto é: eu estou vendendo bem? Quem está comprando de mim, né? Quem é esse cliente que está comprando? Quem é essa pessoa que gostou do meu produto? Então, como o público, né? Que eu vou dar mais atenção, certo? E aí você começa a entender que do público que comprou, algumas pessoas indicam, normal, né? Começa a indicar. Então, quem indicou são aquelas pessoas que eram mais satisfeitos com o produto, são as pessoas que mais gostaram de você. Às vezes acontece de você vender mais para as pessoas que gostaram de você do que você vendeu mesmo de verdade, né? Então, às vezes você fala com umas pessoas que gostaram, que não compraram, compraram pouco, e depois ela vai indicar para outras pessoas que vão comprar mais. Então, primeiro assunto é: você está vendendo, as pessoas começam a comprar, começam a indicar, né? Começa a ter uma recorrência de vendas. Então você começa a vender mais. E aí outras perguntas: você está vendendo mais para as mesmas pessoas? Você está vendendo para outras pessoas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é importante que você venda para as mesmas e é importante que você venda para mais, né? Sempre é importante você ir crescendo nos seus clientes e é importante também que você crescer no mercado, você vender mais para pessoas diferentes. Então, para você entender nesse momento, e aí você começa a analisar para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou vendendo recorrente, para quem que eu estou vendendo mais, né? As vendas estão aumentando, as vendas estão crescendo. Que tipo de produto que eu estou vendendo mais? Eu não sei se você vende outros tipos de produto, né? Então, você vende camisas, roupas. Então, eu vendo mais camiseta, eu vendo mais camisa, eu vendo mais shorts, eu vendo mais calça, né?
você começa a entender o mercado. Pô, eu achei que quem ia comprar a minha marmita vegana eram só veganos, mas não, né? Outras pessoas também estão comprando essa marmita vegana. Então, entender alguns pontos diferenciados dentro dos seus produtos, né? Por que que isso é de suma importância? Porque vai ter a barrigada. Então a gente chega na barrigada. E aí as vendas começam a cair, você não entende por quê. As pessoas que compravam param de comprar, as pessoas que compravam mais não estão comprando mais, comprando ok. As pessoas que estavam comprando coisas diferentes não estão comprando coisas diferentes. As pessoas que estavam no lugar saíram, né? Então, de repente você vende coxinha, algumas coisas assim para empresas, a empresa sai do lugar, você, ixi, não sei o que eu vou fazer agora, então tem a barrigada, então a queda de vendas. Então, inicialmente você, na subida, quando você tem vendas abundantes, você precisa se preparar para a barrigada, né? Vai ter esse momento, você querendo ou não, você gostando ou não, vai ter este momento em que você vai vender menos. Então, se prepare, né? Guarde, compre produtos de melhor qualidade de repente para você usar numa hora em que você vai ter que aumentar a qualidade do seu produto para forçar a venda. Guarde dinheiro para que você possa dar desconto numa hora em que você vai ter menos venda. Guarde dinheiro para que você possa ter disponibilidade de se deslocar até um ambiente, até um local mais longe, né, do que você estava acostumado a vender. Tenha um ambiente, de repente, que você possa contratar funcionários e depois contratar funcionários temporários, né, para que você possa retirá-los no momento da barrigada, no momento de queda. Então, pense bem, este momento de queda vai acontecer, né? É um momento que vai acontecer. Você não pode achar que isso não vai acontecer, porque você está vendendo super bem há muito tempo, mesmo que seja muito tempo, alguma hora vai acontecer. E por que isso pode acontecer? Então, alguns fatores. Concorrência, né? Você pode estar vendendo muito bem porque não tem uma concorrência no local, né? Você vende trufa, e no local não tem, mas uma outra pessoa começa a ver, entender e começa a vender Herbalife, por exemplo, né? Então vê que as pessoas estão engordando por causa da sua trufa e vende Herbalife e aquilo faz uma transformação dentro do ambiente. Então você veja que a concorrência não é necessariamente uma outra trufa melhor, pode ser, né? Pode ser alguém que vende melhor de você. Então esse é um ponto. Pode ser alguém que venda sanduíche natural na praia com três fatias, né? Pelo mesmo preço. E isso te derruba. Mas pode ser isso. Pode ser uma pessoa que esteja vendendo aí um bolo alto calórico, outra pessoa vem e vai fazer ali um coaching de emagrecimento. Isso faz com que as suas vendas caiam. Isso acontece porque quando você chega no mercado, você desperta a atenção de várias pessoas, desperta a criatividade também de outras pessoas. Então, normal. O que é legal, porque te força a pensar em saídas, né? Então, se você vende trufa, você vai começar a vender brigadeiros com um morango dentro. Pronto, você não vendia antes, a pessoa, ih, caramba, agora tô ali. Ou então, diet, né? Não engorda. Você pode tomar Herbalife e comer o diet. Não vai engordar. Pronto, te força a pensar. Então, concorrência, tanto uma concorrência no mesmo mercado que você está vendendo o mesmo produto com outros diferenciais, ou uma concorrência que pegue o seu produto, né? Isso pode acontecer. Então, até, por exemplo, agora, o cara fazia musculação, ginástica, toda o almoço, e aí o chefe acaba proibindo o almoço de 2 horas para 1 hora, né?
Então isso também pode acontecer, é uma concorrência, né? Você conseguia dar o personal trainer lá na hora do almoço, você vai perder esse cliente por causa de algo externo, né? Seu. Isso te força a mudar. Outro fator, as pessoas se acostumam com o seu produto, né? Ah, putz, é a mesma trufa, é o mesmo sanduíche, é o mesmo personal, são os mesmos exercícios. Ah, entendiu. É, então, acontece da pessoa também não inovar no produto, né? Então, por exemplo, não sei, a pessoa vende algumas coisinhas para casa, né? Vai lá na escola, eu tenho um catálogo aqui de Tupperware, não sei o que, mas são os mesmos Tupperware sempre, né? Tupperware é caro. Então, como que ela consegue vender sempre o mesmo para a mesma pessoa? Não vai dar, né? Ela precisa levar Tupperware diferentes, entender as necessidades diferentes das pessoas, né? Entender maneiras diferentes de vender. Esse é um outro ponto. Então, se ela só passa lá e fala oi, pô, tudo mais tá bom, a pessoa chegou aqui, oi, de repente você tem que conversar, de repente você tem que entender, de repente você vende Tupperware, tem que levar um sanduíche dentro, tem que levar um suco, né? Você vende Herbalife, então você tem que levar um produto diferente a cada vez que você for. Então, a mesmice, né? Se você não inova no jeito de você vender, também pode ser um fator, né? Só um parênteses, assim como se estiver vendendo bem, depois na barrigada a gente vai entender um pouco, analisar, você não vai mudar, né? Mas você precisa entender se é preciso mudar ou não o jeito de você vender isso. Outro fator importante aí na barrigada é o mercado, né? Então, se seu produto tem sazonalidade, é complicado. Você vende sorvete, você não vai vender não vai vender tanto, né? No inverno. Esquece, você não vai vender tanto no inverno. Você vai vender muito no verão e pouco no inverno. Se você vende algo B2B aí para as empresas, então empresas têm momentos em que estão avaliando seus orçamentos. Então, é um momento em que ele não quer comprar, não quer ver, não quer entender. Isso pode causar uma certa barrigada, uma queda de vendas nos seus produtos, né? Então, fora do seu alcance, né? Então, você entender também a sazonalidade, então, entender que tem alguns fatores externos que podem fazer com que você venda menos é importante, são fatores externos que você vende a menos e são fatores externos que acontecem sempre na mesma data do ano. Então, a gente sabe que empresas aí B2B têm muitas vezes orçamentos aí, o planejamento de orçamento, outubro, né? Julho também é um mês muito ruim, porque muitas pessoas saem de férias, janeiro é um mês péssimo, fevereiro por causa do carnaval, né? Se você vende sorvete, então fevereiro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, dependendo de você está, abril, vai vender. Se você estiver no Nordeste, vai vender. Provavelmente você não vai vender em julho, mas em toda a época do ano você vai vender. Se você estiver no Sul, só vai vender em dezembro, provavelmente. Então, a sazonalidade, entender que sempre, todo ano, naquele período você vende menos, é crucial para você sobreviver, né? Senão você vai chegar naquele período, não vai ter caixa e não vai conseguir sobreviver com essa queda de vendas que vai acontecer. Então, veja aí que a barrigada pode acontecer de vários momentos, né? Por várias ações internas ou externas, né? Outro problema aí da barrigada pode ser, por exemplo, produto, né? Você precisa de um determinado produto, você arruma celular, por exemplo, então está em falta a tela, está em falta algum produto interno do seu celular, isso vai te causar uma barrigada, né? Não tem como. Então, como que a gente resolve
ou minimiza a barrigada ou entende quando ela pode acontecer? Analisando, né? Você precisa analisar, assim como a gente analisou o antes, as vendas crescentes, a gente precisa analisar a barrigada. Então vamos lá, a barrigada a gente tem que começar a entender que muitas vezes tem problemas internos ou problemas externos. Então esse é o problema. Primeiro ponto, você entender que onde que deve estar este problema, onde que você acha. E aí, inicialmente, a gente vai achar, só achar, né? A gente vai intuir que o problema seja interno ou externo, mesmo que depois a gente troque de opinião, entenda que o problema era um e não outro, né? Então, você pode começar com problemas internos, se não estiver claro o problema, né? Na verdade, eu vou começar então com a clareza. Se o problema estiver claro, pronto, né? Então vamos lá. Que problema estaria claro? A sazonalidade. Então, a sazonalidade pode ser um problema muito claro, que você entende que as férias, né? O calor, o frio. Então, isso já está muito claro o que vai acontecer, né? As empresas fazendo seus orçamentos, entre safra, né? Estou indo um pouco mais além, enfim. Então, tudo isso já está muito claro que é. E aí está resolvido. Você pode se planejar para a barrigada. Mas quando não está resolvido, como não é sazonalidade, não é um período que deveria cair as vendas, não aconteceu nada muito claro para você entender, então a gente precisa analisar. Eu acho a melhor forma, primeiro, é interna, porque você conhece muito bem o seu produto, você conhece muito bem a forma que você vende e a forma que você entrega. E muitas vezes a gente se perde ali, porque a gente acaba acostumando a vender e a entregar sempre exatamente do mesmo jeito, né? A gente entende um jeito de vender, entende um jeito de entregar, vê que aquele jeito não teve problema e começa a repetir isso. Num primeiro momento não tem problema algum fazer isso. É ótimo que você vai se acostumando a vender. Mas depois você começa a entender que o problema pode ser este. Você pode ter deixado, por exemplo, na venda, você pode estar deixando de falar algo muito importante que você não se ligou no primeiro momento, que as pessoas também não se ligaram. A partir do momento que você vende os produtos, vai ter mais produtos seus na rua, você acaba sendo mais conhecido e as pessoas começam a pensar mais sobre os seus produtos, as pessoas começam a falar mais sobre os seus produtos, mesmo que seja em ambientes controlados, num escritório pequeno, 5 pessoas, não importa, as pessoas começam a entender, a pensar mais sobre os seus produtos e começam a aparecer mais problemas que inicialmente não existiam. Então isso é importante, você analisar os problemas que as pessoas estão colocando na mesa. Perguntar para o seu cliente por que ele não comprou. É muito importante. Então, vamos lá. Na barrigada, as pessoas compram, você pergunta por que comprou, e as pessoas não compram. Pergunta por que não comprou. Então, você precisa perguntar por que as pessoas não compraram, né, seu produto. Isso pode ser muito importante. E pode te dar um insight, pode te dar uma luz, pode te dar alguma ideia do porquê que você não está vendendo. Então pode estar no seu speech de venda, na sua fala de venda, pode estar no jeito que você está falando, né? Você pode estar deixando de falar um grande diferencial, ou você pode estar colocando um diferencial que deveria estar sendo colocado no começo, ele é colocado no fim. Então isso é muito importante você perguntar por que não está vendendo. Pode estar no jeito que você está vendendo, né? Pode estar no seu produto, de novo aqui, perguntar para a pessoa por que comprou, por que não indicou, por que indicou, né? Muitas vezes a pessoa pode falar, saiu, uma pessoa aqui que eu queria te indicar saiu, outra pessoa que eu podia indicar saiu, a pessoa que você comprou saiu, né? Teve uma debandada no mercado, de repente você vende algo específico de um mercado e aí começa a ter agitações nesse mercado
e chegar num ponto em que você entende que as pessoas que você vendeu trocaram. E aí você começa a entender que você precisa voltar atrás e realizar novas vendas para novas pessoas. E encontrar as pessoas que você vendeu para que elas vendam de novo para você, né? Para que elas te indiquem. Então, você entende que precisa analisar o porquê desse problema, né? Então, não sendo um fator interno, né? Não sendo falta de produto, que seria mais simples de entender, não sendo um problema na venda, não sendo um problema na apresentação do produto, você precisa entender o fator externo, como uma empresa saiu de um lugar, ou as pessoas mudaram de hábito, né? Então elas não correm mais de manhã, correm à noite, por exemplo, estou aqui chutando. Então mudanças de hábito e outros problemas de fatores externos. O dólar subiu também, né? Muitas vezes o dólar subiu, seu produto encareceu, isso dificulta a venda. Isso também é importante você entender. E uma vez analisado, e uma vez entendido, compreendido o problema, você pode começar a mudar o seu produto, a mudar o seu processo de venda. Então, se for um jeito que você está vendendo, escreva outro script de venda, né? Entenda o que realmente as pessoas querem entender do seu produto, o que realmente as pessoas querem comprar do seu produto para você crescer. Se é o local de vendas, vá até outro local, entenda que local novo é esse, entenda como vender melhor em outro local. Se são outras pessoas, né? Aqui é um outro script de venda, outro jeito de vender. Se é peça, se é produto que você usa para fazer o seu produto, né? Se é a manufatura que você precisa para fazer o seu produto, seja ele ingrediente ou uma peça, entenda se você não consegue substituir essa peça, entenda se você não consegue substituir esse produto. Se você não consegue substituir, será que ele, sendo caro, você poderia vender para outra pessoa, para outra empresa, outro tipo, embalar o produto de uma outra forma, né? Será que você não consegue ter um outro jeito de vender, expor os seus produtos? Será que também você não precisa vender online? Né? As pessoas não querem mais, não tem tempo de você ir lá vender. Então, vender online é melhor. Ou então, ao contrário, as pessoas querem ver o seu produto, querem ir lá, querem experimentar o seu produto. Então, entender como que você consegue ultrapassar essa barrigada e voltar ao crescimento, né? E se preparar para uma nova barrigada, né? De novo, aqui vai acontecer, mas não vai acontecer com os mesmos problemas que aconteceu anteriormente. Então, você não pode ser pego com os mesmos problemas que aconteceram anteriormente, né? Então, tudo isso que eu falei na verdade, um modo de você poder se resguardar em outros momentos de perda de venda, né? Então, você vai ter momentos de barrigada novamente, mas não vai ter os mesmos. Porque se tiver os mesmos, você já entendeu e vai poder rapidamente arrumar os problemas que houveram, sendo internos ou externos, e voltar a crescer, ou pelo menos se segurar melhor nessa nova barrigada. E assim que voltar a crescer, o que tem que fazer? Juntar o dinheiro, entender como não ter uma nova barrigada. No crescimento, entender os possíveis problemas que poderiam vir a acontecer de acordo com os problemas anteriores que você teve, né? E aí evitar uma barrigada ou evitar uma grande barrigada. De novo, barrigada sempre vai ter, porque você sempre vai ter problemas externos, né? Problemas que você não vai poder entender, você não vai poder antecipar
para corrigi-los com o tempo, né? Você vai ter que corrigir no momento em que eles acontecem. Então, mas é muito melhor você corrigir esses problemas sabendo que ou sabendo de todos os outros problemas que poderiam ter e você já corrigiu, né? Então, legal falar sobre isso porque é um tema que traz muita ansiedade para muita gente, traz muito problema e é um ponto que vendedor não gosta de falar, que é perda de venda, né? Poucas vendas, o vendedor não gosta disso. Imagina o dono do negócio, imagina quem realmente fez o produto. Mas é importante a gente falar disso para evitar este problema, né? Então é importante a gente entender todos esses tabus da venda para evitar e saber que todos esses tabus têm sim como ser evitados, né? Então não se preocupe quando você vender pouco, quando suas vendas cair, quando as pessoas reclamarem, por exemplo. Tudo isso deve ser usado como aprendizado. Pode parecer um pouco piegas, mas é muito verdade. Isso pode salvar o seu negócio, né? Não sei qual é o seu negócio, mas muitas vezes as vendas é um fator muito crítico ali dentro de uma empresa. Se você, obviamente, for um autônomo ou se você for uma pequena empresa, as vendas muitas vezes fazem com que essas empresas ou esses autônomos sobrevivam de um mês para o outro. Então é importante você saber que um não, uma negativa, uma queda nas vendas é uma coisa boa do ponto de vista de aprendizado, né? Mesmo porque às vezes uma queda de venda acontece não de uma hora para outra, mas acontece gradativamente. E quando a pessoa vai ver, isso já passou 2, 3, 4 meses, né? E ela não entendeu. Então é importante que assim que essa barrigada comece a se formar, que você fique atento, né? Que assim que as vendas comecem a cair, que você entenda o porquê. Assim que você comece a perder uma ou duas ou três ou quatro, ou seja, quando for algo que realmente saiu do normal, porque perda de venda vai acontecer, você precisa entender isso. E aí, para terminar, você vai entender que você vai começar a entender quando essa perda de venda é algo normal e quando é algo que pode se preocupar. Então você vai começar a entender que perder 1, 2 ou 10 vendas, às vezes é super normal, dependendo do que você vende, é super normal. Agora, se você perder 15, é um problema, né? Às vezes perder uma é um problema, e às vezes você perder 15 é um problema, ou às vezes perder 15 não é um problema, né? Então, de acordo com o seu produto, de acordo com o seu mercado, você vai começar a entender quando você deve se alarmar e quando você deve continuar a vender e passar por cima desse não corriqueiro. Gente, obrigado e até a próxima.